Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Assunto: liberdade e responsabilidade. Então, querido aluno, você vai acompanhar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 16 a 19, certo? Então, acompanhe aí com atenção. E nesse momento nós vamos revisar um pouco da aula anterior, sempre nessa perspectiva, né? Depois de uma semana, é sempre bom a gente rever, lembrar, fixar aquelas ideias importantes que nós estudamos na aula anterior do assunto. E na aula anterior nós falamos do assunto como ser livres, tá? Esse bimestre, nessa unidade, nós estamos falando muito sobre liberdade. Então, você acredita que você está compreendendo muito bem, até porque é um assunto muito fácil de entender e também muito presente no nosso dia a dia. Afinal de contas, toda hora, todo instante nós estamos escolhendo e, portanto, toda hora, todo instante nós estamos fazendo uso da liberdade, certo? E diz o seguinte: por meio das reflexões anteriores, você já percebeu que liberdade não está associada, aliás, não está isolada de outras características que fazem parte da vida dos seres humanos, tá? O ser humano tem liberdade, mas também tem outros valores, outras características, se assim a gente pode dizer, coisas que fazem parte da vida dos seres humanos, da nossa existência, certo? Ela está associada, por exemplo, às consequências de cada escolha que fazemos, ou ainda ser pensada como algo a conquistar. Então, de fato, é isso mesmo. A liberdade está associada às nossas decisões, às escolhas que a gente faz todo dia, todo instante. E também, quem não tem a liberdade quer conquistar, quer ter, não é verdade? As pessoas que foram privadas, que estão presas fisicamente, foram privadas de poder circular, de ir para onde quiser. O sonho dela é conquistar de fato a liberdade e poder ir para onde quiser, certo? Vamos continuar. Olhar de filósofo. Além das necessidades naturais ligadas à sobrevivência, o ser humano tem desejo, tá? A gente sabe que o ser humano é por natureza um ser de desejo, um ser que deseja, tá? Deseja sobretudo conhecer as coisas relacionadas à sua vida, de onde ele veio, para onde ele vai, qual a sua finalidade, desejo também de conhecer o mundo a seu redor. Então, o ser humano, por natureza, ele é um ser de desejo, tá? Na sua essência, o desejo de desvendar, de conhecer as coisas, certo? E muitas pessoas, e às vezes acontece com a gente mesmo, né? A gente é motivado, age somente pelo desejo, pelaquela vontade do instante, e aí acaba cometendo o quê? Um erro, cometendo besteira, assim como a gente costuma dizer. E aí, para dar uma desculpa, a gente diz assim: foi mais forte do que eu, certo? Foi mais forte do que eu. A gente, é comum nós ouvimos essas expressões, né? Eu não consegui controlar a raiva, o desejo, ou aquele sentimento foi mais forte do que eu, certo? Mas nem toda pessoa pensa dessa maneira. Algumas, ao contrário, julgam que podemos e devemos controlar todo o desejo. Olha que nós pensamos sobre essas ideias e aqui nós vamos retomar novamente porque de fato é muito importante. Nós temos condições, possibilidade, de forma racional, controlar todos os desejos
tá bom? E isso é uma condição também que nós temos, porque o ser humano ele é um ser racional. Ele pensa, ele raciocina, ele imagina. Portanto, é possível sim controlar os desejos, agindo de acordo com as regras e os deveres, tá? Agindo de acordo com as regras e deveres. Isso é muito importante, porque você raciocina, você pensa, você sabe que tem algo a ser feito, você tem um dever, tem uma regra para ser cumprida, para ser assimilada, para ser seguida. E você sabe disso porque você tem consciência da sua existência, consciência das coisas e tudo mais. E, portanto, é possível sim direcionar os desejos para as regras e os deveres, certo? Deu para relembrar? Tá relembrando? Que bom, espero que sim. Da Grécia Antiga, um filósofo chamado Aristóteles refletiu sobre esses posicionamentos. Ele chegou à conclusão de que devemos procurar o equilíbrio. Isso aqui, querido, minha querida, isso é muito importante. Espero que você de fato não esqueça disso, tá bom? Procurar o equilíbrio, que em outras palavras é o meio termo, justa medida ou temperança, tá? E posso acrescentar mais uma, ou autocontrole. Ele vai chamar isso de virtudes. Exercer o equilíbrio em relação aos sentimentos e a satisfação dos nossos desejos, tá? Então, tá aí a orientação de Aristóteles, filósofo lá da Grécia Antiga, nos orientando como a gente deve proceder em relação aos nossos desejos. Ser virtuoso, tudo isso ele vai chamar que isso é virtude, tá? Ser uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa, como se diz, tranquila, né? Calma, né? E saber agir com sabedoria no momento certo, certo? E olha o que ele diz mais aí: é preciso agir evitando dois extremos, a falta e o excesso, tá bom? A gente tem que evitar, certo? O que isso quer dizer, professor? Já falei, eu vou enfatizar novamente, tá? Você gosta de pizza, tá? Chega o final de semana, não é porque você gosta de pizza que você vai comer 20 pedaços de pizza. Isso é excesso, tá? Ou a falta, não comer nenhum pedaço. Qual seria o equilíbrio aí, a medida certa? É você comer para você ficar satisfeito. Se você gosta muito de pizza, coma para você comer satisfeito. Vamos 3, 4 pedaços, fatias, né? Acho que tá bom. Isso, na visão de Aristóteles, é agir com equilíbrio, agir com temperança, com meio termo, nem evitando os extremos, nem a falta e nem o excesso, tá? É um desafio, né? É um desafio para todo mundo, porque como o ser humano é motivado, é um ser de desejo, ele quer realmente satisfazer seus desejos, e é aí que o ser humano erra pelo excesso, então pela falta, certo? Mas está aí a orientação desse grande filósofo, desse grande pensador que nos ajuda muito, certo? Outro filósofo também que a gente estudou foi Epicuro. Epicuro refletia sobre a felicidade, mas duvidava que a felicidade viesse da satisfação de todos os desejos humanos. Segundo ele, o prazer consiste, muita atenção, queridos, segundo ele, o prazer consiste na ausência de dores físicas e de inquietações emocionais. Daí você não deve esquecer jamais, tá bom? Não é o prazer como a gente entende, né? O prazer na visão de Epicuro é a ausência de dor, a ausência de sofrimento, de inquietações, tá? É nesse sentido. Antes de optar por uma ação, era preciso ponderar. Olha aí, ó, a virtude, o equilíbrio aí entrando. Ponderar de forma racional as dores e os prazeres decorrentes dela, tá? Você vai fazer algo, tá pensando em fazer algo, pensa, reflete, pondera. Será que o resultado dessa ação, se eu de fato conseguir executá-la, qual vai ser a consequência disso, tá? Veja aqui, estudante de filosofia, tá?
Na aula de filosofia, a gente é convidado a pensar profundamente, a refletir, certo? Sim, agora nós chegamos a nosso tema de hoje, liberdade e responsabilidade. A liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. Olha, um meio para alcançar a felicidade. A liberdade nos conduz para a felicidade, certo? As escolhas pessoais que fazemos envolvem nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles, viu só? A consequência de nossas ações, queridos, não vai trazer consequências somente para nós, mas também para os outros, sobretudo para as pessoas que convivem, que fazem parte da nossa vida. Olha como isso é de extrema importância a gente pensar nesse texto, nessa reflexão, né? Entender muito bem, certo? Porque quem vai sofrer a consequência de nossas escolhas, primeiramente, somos nós. A gente faz, a gente sofre as consequências. Mas não para só por aí, também as pessoas que fazem parte da nossa vida sofrem as consequências também. Olha como a questão da liberdade e responsabilidade é muito séria, essa situação, né? Vamos continuar. Por tudo isso, as escolhas devem ser bem pensadas e avaliadas. As escolhas devem bem pensadas e avaliadas. Quando associamos as consequências de nossos atos aos deveres e às responsabilidades que os acompanham, podemos considerá-la um peso ou um angustiante e difícil momento de escolha. Tá, pessoal? Olha aí como isso é importante, tá? Se nós começarmos a pensar em tudo isso, realmente a gente vai sentir uma certa angústia, tá? Tá, pessoal? Por quê? Porque realmente a liberdade, ela requer responsabilidade, certo? E isso vai gerar, porque às vezes o ser humano, como ele é motivado também pelo desejo, quer fazer, sem pensar nas consequências, sem pensar nas responsabilidades que a gente deve ter diante das nossas escolhas. E isso, do ponto de vista filosófico, gera uma angústia, certo? Imagina você aí, que tem 10 disciplinas e você tem que dar conta de todas as 10, tá? Acompanhar as aulas de todos os professores, fazer exercícios de todas as disciplinas. Se você for parar, pensar, refletir, isso vai dar uma certa angústia, até uma preguiça. Mas que a filosofia nos orienta? Nós somos capazes porque a gente pensa, a gente raciocina, a gente organiza o nosso tempo e dessa forma a gente consegue dar conta de todas as atividades, certo? Ok? Vamos continuar. Cadê? Vamos continuar. Visto dessa maneira, entre sentimentos contraditórios, a liberdade torna-se um grande enigma, algo difícil de entender, certo? Liberdade, já comentei com vocês, é algo que parece muito fácil de nós entendermos, tá? Sobretudo quando a gente leva para o senso comum, onde as pessoas dizem que liberdade é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não é bem assim, tá? A liberdade, ela requer um esforço muito grande para nós entendermos, e a gente sabe que liberdade não é fazer tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não é isso, certo? É direcionar as suas vontades para os deveres e as regras, tá? Que a gente vive numa sociedade, a gente vive em ambientes que tem regras, que tem limites e que tem deveres que a gente precisa fazer, certo? Entendendo dessa forma, eu acredito que vai ficar bem mais fácil de nós entendermos a questão da liberdade. É só você, antes de fazer qualquer coisa, parar, pensar e refletir, pensar nas consequências que você vai sofrer, que as outras pessoas também vão sofrer, certo? E no final dessa aula, daqui a pouco, vou passar um vídeo, tá bom? Um vídeo que vai tratar do texto aí do Salvador, que vai falar da liberdade,
O ser humano é um ser que tem liberdade, portanto, ele pode fazer escolhas, tá? E depois vai falar em relação à liberdade relacionada aos animais. E aqui eu trago para você, meu querido aluno, minha querida aluna, uma grande pergunta que vai fazer você pensar, vai fazer você raciocinar muito bem. Os animais são livres? Se eles são livres, eles podem fazer escolhas. O que você acha, tá? E o texto que está aí na página 18 vai trazer essa grande questão. Os cupins, tá? Os cupins, eles são livres. Olha o que diz aí. O autor desse texto comparou os seres humanos com outros seres vivos, no caso dos cupins, colocando-os em diferentes cenários de ação. O que essa comparação fez você pensar, tá? Você vai ler o texto, depois você vai assistir esse pequeno videozinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e você vai fazer a sua reflexão, vai fazer as suas análises, tá? Para poder chegar a uma conclusão. Será que só os humanos são livres? Os seres humanos, ele escolhe como viver, escolhe o que fazer, escolhe, projetam a sua vida, pensam a sua vida, e os animais não fazem isso, tá? Os animais não fazem isso. E vocês já viram aquela expressão que é muito popular, que as pessoas dizem: ah, eu queria ser livre como um pássaro. E aí? Porque a gente imagina que o pássaro ele é livre, ele sai voando para onde ele quiser. E aí, pessoal, pensa aí, reflete e espero que vocês participem depois, no momento de interagir com o professor, de você chegar com o professor. Na minha reflexão, eu entendi que de fato só os homens são livres, só o ser humano é livre, porque o ser humano tem essa capacidade de pensar, de articular, de projetar, de criar a sua própria existência. Os animais não são livres, os animais eles são determinados pela sua natureza e assim por diante. Quero ver vocês participando dessa forma, ok? Então vamos continuar. Assim, e também aí vocês vão fazer as atividades que o livro aí na página 18 está pedindo, tá ok? Faça também a questão 2. Todas as atividades que estão aí no livro, dessas páginas, dessa aula, vocês vão fazer em casa, tarefa para casa, vocês vão fazer com tranquilidade, pensando, refletindo e respondendo da melhor forma possível, ok? Quero ver meus alunos escrevendo fundamentação, com argumentos. Isso que é importante, é você defender a sua ideia com bastante argumentos, tá bom? É importante o aluno responder sim. Professor, a minha resposta é sim para essa questão. Muito bem. Só que você, eu convido a você a justificar porque sim. E para isso você precisa de argumentos e bons argumentos, certo? E também o contrário, professor, olha, a resposta é não. Aí você vai justificar por que você colocou o não lá. E para isso você precisa também de um bom argumento. Certo, pessoal? Vamos prosseguindo. Hora de filosofar. Dialogar com os colegas, no caso a família, né? É uma oportunidade de expressar opiniões. Então você vai dialogar aí, de acordo com o comando da página 18, conversar com seus familiares, se possível, e responder a questão 2. Depois tem a reflexão divertida, página 19. Há muito tempo o ser humano tem a tendência de se colocar no centro do universo. Observe um conjunto de gravuras, né? Está aí no livro, página 19, gravuras populares do século XVIII, e leia o título da obra, A Loucura dos Homens ou O Mundo às Avessas. Então você vai observar atentamente, analisar essas figuras e depois vocês vão responder as questões 1 e 2. Ok, queridos alunos? E estamos finalizando a nossa aula, ok? O videozinho eu vou
vou anexar a essa aula para vocês assistirem com tranquilidade, certo? E agora vocês vão responder, certo? Vão responder assim que acabar essa videoaula, vocês vão responder as atividades da página 18 e 19, somente essas duas páginas, tá bom? Mas lembre-se, boa resposta, resposta com fundamentação, com bastante argumentos. E para casa vocês vão responder as atividades que vou já enviar para vocês, as atividades em PDF, aquele questionário, e vocês também vão ter tempo suficiente para responder com bastante tranquilidade, certo? Agora vocês vão assistir, veja um vídeo sobre a liberdade a respeito do texto da página 16 e 17, tá bom? Página 16 e 17, aquele textozinho lá que pedi para que vocês vão ler. Quem já leu, parabéns, e quem não leu vai poder ler e entender muito bem o texto, certo? Então, fico por aqui, um grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem em paz. Para ilustrar melhor essa situação, vamos passear sobre um texto do filósofo Fernando Savater, um filósofo da atualidade que vive na Espanha. O texto faz parte de um livro em que o autor conversa com seu filho adolescente sobre diversos assuntos importantes, entre os quais a liberdade. O texto diz o seguinte: vou lhe contar um caso dramático. Você conhece os cupins que na África constroem cupizeiros impressionantes, de vários metros de alturas e duro feito pedra? Como o corpo dos cupins é mole, por não ter couraça de quitina que protege os outros insetos, o cupizeiro tem a função de uma grande carapaça coletiva que o defende contra certas formigas inimigas mais bem armadas do que eles. Mas às vezes um desses cupinzeiros desmorona por causa de uma inundação ou de algum elefante, que geralmente gostam de se coçarem esfregando os flancos contra os cupinzeiros. O que fazer, né? Então logo os cupins operários põem-se a trabalhar para reconstruir depressa a fortaleza danificada. E as grandes formigas inimigas lançam-se ao ataque. Os cupins soldados saem para defender sua colônia, tentando deter as inimigas. Como não podem competir com elas nem em tamanho e nem em armamento, dependuram-se nas atacantes tentando frear sua marcha, e vão sendo despedaçados pelas mandíbulas das inimigas. Os operários trabalham aceleradamente para voltar a fechar o cupinzeiro ruído, mas fecham-no, deixando para fora os pobres e heróicos cupins soldados que sacrificam suas vidas pela segurança dos outros. Será então que não merecem pelo menos uma medalha? Não é justo dizer que são valentes? Bem, muda o cenário, mas não muda o tempo. Na Ilíada, de Homero, conta a história de Heitor, o melhor guerreiro de Troia, que, fora das muralhas de sua cidade, esperava obstinadamente por Aquiles, o enfurecido herói dos aqueus, mesmo sabendo que este é mais forte e provavelmente irá matá-lo. Heitor faz isso para cumprir seu dever, que consiste em defender sua família e seus concidadãos do terrível atacante. Ninguém duvida de que Heitor é um herói, um autêntico valente. Mas não será Heitor heróico e valente do mesmo modo que os cupins soldados, cujas gestas milhões de vezes nenhum Homero preocupou-se em contar? Heitor, afinal, não faz a mesma coisa do que qualquer um dos cupins anônimos, porque seu valor nos parece mais autêntico do que os dos insetos. Qual é a diferença entre um caso e outro? Bem, simplesmente a diferença está em que os cupins soldados lutam e morrem porque têm que fazê-lo, inevitavelmente, como a aranha que come a mosca. Heitor, por outro lado, sai para enfrentar Aquiles porque quer. Os
Os cupins soldados não podem desertar, nem se rebelar, nem se esquivar para que os outros tomem o seu lugar. Estão programados necessariamente pela natureza para cumprir a sua missão heróica. O caso de Heitor é diferente. Poderia dizer que está doente ou que não tem vontade de enfrentar alguém mais forte do que ele. Talvez seus concidadãos o chamassem de covarde ou o considerassem descarado, ou talvez lhe perguntasse se tem outro plano para deter Aquiles, mas é indubitável que ele tem a possibilidade de negar-se a ser herói. Por maior que seja a pressão dos outros sobre ele, sempre poderá escapar do que se supõe que deva fazer. Não está programado para ser herói, nenhum homem está, daí o mérito do seu gesto. E o fato de Homero contar sua história é com épica emoção. Ao contrário dos cupins, dizemos que Heitor é livre, e por isso admiramos o seu valor. Bem, espero que essa história o ajude a refletir sobre liberdade e responsabilidade. Nós, seres humanos, somos livres para escolher nossas ações. Por isso, elas requerem de nós grande responsabilidade.